só para gravar aqui. Vamos lá. Olha se vocês conseguem ver a aula ou não. Conseguimos. Sim. Então, eu vou passar muito rápido para essa parte, que eu acho que essa parte ficou bem consolidada de manhã. Essa conseguiram ouvir. Ficou. Né? Vocês sabem o que é TEP, que é uma obstrução de ramo da pele, que vamos proveniente de outra região. Vocês viram bem que o problema que muitas vezes é subdiagnosticado. E deixa eu só passar. E vocês, agora, o que eu parei foi aqui, que os fatores de risco, gente, eles são muito importantes, porque a gente vai partir do preço, para a gente pensar na hipótese sempre numa doença, a gente quer ver o risco do paciente ter a doença. Então, saber principalmente esses fatores de risco maiores aqui é fundamental. No pós-operatório de fratura de correção de fratura de fêmur, quadril, tudo isso é um fator de risco importante. Igual eu falei, paciente acamado, paciente que interna, esses pacientes têm um risco aumentado de ter TEP. Viagens prolongadas, já falei com vocês, viagem acima de 4 horas seguida, é sempre bom parar, dar uma caminhada e tudo mais. Muita gente me pergunta sobre anticoncepcional, que até tem aqui. Anticoncepcional com baixa dosagem de estrogênio não aumenta risco. Agora, o anticoncepcional com alta dosagem aumenta o risco, principalmente nos pacientes acima de 35 anos. E principalmente os pacientes que fumam. Então, se você toma anticoncepcional, alta dose de estrogênio, fuma e tem mais de 35 anos, a gente considera um risco moderado de TEP aí. Agora, vocês, nos seus 20 e poucos anos, esse risco é muito baixo, a não ser que você já tenha uma predisposição genética. Se não tem, não tem que ficar trocando anticoncepcional por causa disso. Gente, a fisiopatologia é aquela famosa tríade de Virchow, que vocês já viram aí. O que é a tríade de Virchow? É a hipercoagulabilidade, a disfunção endotelial e a estase. Essa tríade de Virchow aqui, ela propicia a formação de trombo. E esse trombo emboliza e vai formar, e vai gerar o TEP. Como que acontece? Deixa eu só aumentar a tela aqui rapidinho. Então, aqui, ó. Então, a tríade de Bischoff, ela emboliza. Então, o trombo é formado, esse trombo geralmente se forma em membros inferiores, e esse trombo viaja até o pulmão, causando embolia pulmonar. Todo mundo entendeu bem até aqui? Sim, tranquilaço. Sim. Beleza. E quais são as principais manifestações clínicas da embolia pulmonar, gente? O paciente começa com dispneia aguda. Gente, é uma dispneia assim, o cara tá bem e do nada começa a ter uma dispneia. Não, doutor, eu tava lá em casa assistindo televisão, eu tava dirigindo um carro e do nada comecei a ter uma falta de ar importante. Dor torácica. Paciente do nada, doutor, eu tava bem e comecei a ter uma dor forte. Síncope. Muitas vezes o paciente percorre do nada com síncope. E muitas vezes esses pacientes têm edema de membro inferior. Não sei se ficou bem claro aí nessa imagem. Vocês veem que essa perna aqui está bem mais edemaciada que essa? Sim ou não? Essa aqui está bem mais edemaciada que essa? Vocês conseguem ver? Sim. O que esse paciente deve ter, gente? Insuficiência cardíaca? Não, é diferente. A insuficiência cardíaca dá nas duas, quando está só nenhuma. Então, o que esse paciente deve ter? O que é, Fabiano? Problema linfático. Algum problema renal? Trombose. Trombose venosa profunda. Trombose. Porque se eu tiver problema renal cardíaco, o acometimento é sistêmico. O problema está só em uma perna. Então, se é só numa perna, o problema é local, não é sistêmico. Então, gente, aqui vai... Por quê? Então, se o cara começa a ter falta de ar e tem TVP, tem que pensar em TEP. Entenderam isso?
Sim ou não? Sim. Além disso, Sim. outras manifestações clínicas então, dispneia é a mais comum, né? Falta de ar. Dor torácica pleurítica. O que é dor torácica pleurítica? É uma dor torácica ventilatório dependente. O que é isso? O paciente respira e ele sente dor. Respira e ele sente dor. A gente chama isso de dor torácica pleurítica. Por quê? No TEP, há uma coisa que chama infarto pleural. Esse infarto pleural inflama a pleura visceral. E quando a parietal desliza sobre a visceral, quando o paciente respira, causa muita dor, porque a parietal está inflamada. Então, dor torácica pleurítica é a mesma coisa de dor torácica ventilatório dependente. Que é isso? É uma dor torácica reprodutível quando o paciente respira. Tosse, hemoptise, palpitações, que é o paciente queixa de coração acelerado. O paciente pode chiar, né, começar a chiar por causa disso. Então, todas essas manifestações, está aqui a ordem de frequência dessas manifestações, podem acontecer no paciente com TEP. A dispneia, sem dúvida, é mais comum. Lembrando, gente, a maioria das síncopes que você vai ver não é TEP. A maioria das síncopes, alguém já deve ter desmaiado na vida aí, deve ter tido uma vasovagal e deve desmaiar. O que é peculiar na síncope com TEP? O paciente, quando ele acorda desaturando, com falta de ar. Então, ele acorda mostrando reflexo do TEP. Então, a oxigenação dele no sangue está baixinha, ele está com muita falta de ar, diferente das outras síncopes. Então, a síncope por TEP, ela dá indícios que é por TEP. Gente, essas manifestações aqui, vocês acham que é só comum de TEP ou é comum de outras doenças? Outras doenças. Por isso que eu falei com vocês que TEP é subdiagnosticado. Porque um cara vê dor torácica, ele pensa em infarto, não pensa em TEP. O cara vê tosse, aí vai pensar em pneumonia. O cara tem hemoptise, vai pensar em tuberculose. Hemoptise é tosse com sangue, tá, gente? O paciente está chiando, vai pensar em asma, vai pensar em DPOC. Então, por isso que como as manifestações do TEP simula outras doenças, TEP é pouco diagnosticado. Pensa-se pouco em TEP. Então, qual que é a dica para pensar em TEP? A dica é, quanto mais fator de risco o paciente tem, que é esses fatores aqui que eu falei para vocês. Rapidinho. Quanto mais fator de risco o paciente tem, quanto mais fator de risco o paciente tem, quanto mais a clínica é compatível, mais provável é dele ter TEP. Isso é muito óbvio, não é? Só que, então, como é que eu vou sistematizar esse pensamento meu? Como é que eu vou dividir, falar assim, olha, existe algum teste que eu possa fazer para todo mundo e falar assim, olha, essa turma aqui tem baixa chance de ter e essa turma aqui tem alta chance de ter. Como é que eu separo a galera e falar assim, olha, você tem pouca chance de ter TEP, você tem muita chance de ter TEP. Por um score que a gente chama de score de Wells. O score de Wells é um guia de predição que fala a probabilidade clínica do paciente ter TEP. Através desses critérios aqui, que são, se o paciente tem sinais objetivos de TVP, o que é sinais objetivos de TVP? Se ele tem uma perna muito mais inchada que a outra. Se ele tem taquicardia, ou seja, frequência maior que 100, se ele está de cama há mais de 3 dias, se ele já teve algum evento de TEP ou TVP, se ele está tossindo com sangue, se ele tem neoplasia ativa, ou se ele tem um diagnóstico menos alternativo menos provável que TEP. Aí ele vai pontuando aqui, ó. Ele vai pontuando aqui. E aí, para você dizer que o paciente é baixa probabilidade, é que tem menos de 2 pontos. Intermediária probabilidade, entre 2 e 6 pontos, e alta probabilidade, acima de 6 pontos. Esse a gente chama de Wells tricotômico. O que é o Wells tricotômico? É que divide a probabilidade em baixa, intermediária ou alta. Mas saíram uns novos estudos que falaram que a gente pode usar o Wells dicotômico. O que é o Wells dicotômico? Você guarda o valor
4. Abaixo de 4 é baixa probabilidade e acima de 4 é alta probabilidade. Então, vocês não precisam de guardar o Wells tricotômico. Se eu quiser falar em Wells tricotômico, eu aviso. Mas vocês podem usar o dicotômico, falando abaixo de 4 é baixa probabilidade, acima de 4 é alta probabilidade. Ficou entendido até aí? Eu vou continuar explicando sobre o Wells, mas até aí ficou entendido? Sim. Sim. Aí, gente, esses sinais aqui, é só olhar e ver. Ataque cardíaco, se não está, pergunta se está mais de 3 dias acamado, né? Mais de 3 dias acamado ou cirurgia nas últimas 4 semanas. Se já teve, né? TVP ou TEP, se está tossindo sangue, isso tudo você vai perguntar. Então é uma resposta objetiva. Agora, eu queria que vocês atentassem aqui, ó. Esse último critério aqui, ó, é o que pesa mais junto com sinais objetivos de TVP. Diagnóstico alternativo menos provável que tem. O que significa isso? Presta muita atenção, gente. É aqui que o pessoal não entende score de TVP, score de Wells. Quando o paciente tem sintomas onde TEP é a principal hipótese, ele pontua aí. Agora, se TEP não é a principal hipótese, ele não pontua aí. Exemplo. O Fabiano começou a ter tosse, febre alta, dispneia, falta de apetite. Qual que é a principal hipótese diagnóstica para o Fabiano? Pneumonia. Covid, boa. Covid, pneumonia. Então, ele não pontua aí. Agora, se eu falar assim, o Fabiano, do nada, ele começou a ter uma falta de ar súbita e ele fez uma cirurgia de implante de silicone há 4 semanas. Ele qual que é a principal hipótese diagnóstica para ele? Aí ele pontua. Vocês entenderam isso? Então está relacionado com a história. Isso, com a história, com os achados no exame físico. Então, se TEP é a sua principal hipótese, pontua. Se TEP não é a principal hipótese, não pontua. Entenderam isso? Sim. Beleza. Então, esse diagnóstico alternativo aqui ele tem que estar dentro daqueles 3 lá de cima. Imobilidade, dor... Não precisa estar, não. Se você, na sua anamnese no exame físico, achou que TEP, independente se o paciente tem ou se não tem isso, geralmente ele vai ter, né, se é a principal hipótese. Se você achar que TEP é a principal escolha, é a principal diagnóstico, pontua. Se não, não pontua. Mas para TEP ser a principal hipótese diagnóstica, geralmente ele vai ter, né, um desses daqui. Pois é, então, eu estou aplicando o score de Wells. Se eu já olho a panturrilha, tá? Edemaciada, diferente da outra, com o dor, eu já vou dar 3 para ele. Eu já posso dar 6, porque o primeiro já vai ter 3 e o último vai Pode. dar também. Pode. Não necessariamente um vai estar, porque às vezes o paciente só tem TVP, né? Ele não tem sintoma de TEP. Entendeu? Tá lá, tá queixando de falta de ar. E tá com diferença de edema de membro inferior e já ganha 6. Já ganha 6. Não precisa nem fazer o resto. Nem fazer o resto. Ele já é de alta probabilidade. Perfeito. Beleza. Todo mundo entendeu esse raciocínio do Fabiano aí, galera? Sim. Tá. Gente, então toda vez que você suspeitar de TEP, a primeira coisa que vocês vão fazer é o score de Wells, para saber se aquela suspeita de vocês é baixa ou é alta. Entenderam isso? Por que o score de Wells é importante? Todos esses são sumários que falam que a gente tem que usar guia de predição com todo paciente com suspeita de TEP. É justamente isso que eu falei. Suspeitou, vê se é de alta ou baixa probabilidade. Por quê? Porque ajuda a diminuir a diferença entre clínicos menos experientes e mais experientes. Como assim? Vou só dar um exemplo para vocês. Se não tivesse aquele score, e eu falasse com vocês assim, olha, essa suspeita de TEP sua é baixa ou é alta? Se a gente não tiver algum parâmetro para nos guiar, cada um vai falar de um jeito. Ah, é baixa, ah, é alta. Vai depender muito da experiência de cada um. Agora, se eu colocar um guia
onde todo mundo vai se basear na mesma coisa, vai ter que bater, não vai? Porque todo mundo vai se basear na mesma coisa para pontuar o paciente. Entenderam isso? Em vez de cada um fazer de um jeito, todo mundo obedece um guia, porque aí a avaliação fica uniforme. Entenderam isso? Sim. Ou seja, tanto o clínico menos experiente quanto o clínico mais experiente vão chegar possivelmente no mesmo resultado. Entenderam? Por que isso é importante? Porque isso evita de exame desnecessário. Como assim? Então, se eu classifiquei lá, fiz o ELS da minha galera que eu estava suspeitando, eu fiz o ELS e vi, ó, esse aqui é alta probabilidade e esse aqui é baixa probabilidade, a minha linha de raciocínio muda completamente. Como assim? Se o paciente for de baixa probabilidade, a primeira coisa que você vai fazer é a regra PERC. O que é a regra PERC? A regra PERC são esses critérios aqui. E se o paciente não pontuar nenhum e for de baixa probabilidade, você já exclui TEP sem pedir nenhum exame. Vou repetir de novo. Se o paciente é de baixa probabilidade e não pontua em nenhum critério dessa regra PERC aqui, o paciente já tem TEP excluído. Eu usava isso muito no Mater Dei. Menina jovem, chegava lá na idade de vocês aí, 20 e poucos anos, queixando de falta de ar súbita. E aí eu aplicava o ELS dela, ela não pontuava em nada. Então, baixa probabilidade. E aí eu via, ela tem menos de 50 anos, a frequência cardíaca dela é menor que 100, ela está saturando mais que 95, ela não tem hemoptise, ela não usa anticoncepcional, nunca teve TVP ou TEP, não tem diferença de membro inferior e não fez cirurgia nas últimas 4 semanas. Eu não preciso fazer nenhum exame nessa paciente para falar, menina, fica tranquila, você não tem embolia pulmonar. Entenderam isso? Colineu. Oi. Então, eu posso falar então que o diagnóstico da TEP pode ser só clínico ou eu vou ter que fazer um exame também? Não, o diagnóstico não. A exclusão, em alguns casos, pode ser só clínico, igual eu estou falando, mas a confirmação não, eu vou falar para você. Entendi. Aqui é só para falar assim, TEP está excluído. Beleza? Mas se ela pontua em alguma coisa, não quer dizer que ela tem TEP. Quer dizer que ela pode ter, mas eu tenho que confirmar por outros exames mais para frente. Entenderam? Entenderam? Sim. Então, deixa eu só passar um caso para vocês assim, ó, rapidinho, só vocês pensarem. Então, a Amanda, ela tem 18 anos, chegou no seu pronto-socorro, chorosa, queixando de muita falta de ar. Aí você examinou ela, os dados vitais são todos normais, e ela está saturando 96, e a mãe dela está com medo que a avó dela morreu de embolia pulmonar e começou, sim, com falta de ar do nada. E aí você fez o score de Wells da paciente, vou até colocar o score de Wells aqui. O score de Wells da paciente, ela vai pontuar em alguma coisa ou não? Vai. Não tem sinal. Repete, por favor, com o score aberto. Ela vai pontuar em suspeita, não? Repete a história, só para ver com... Amanda, 21 anos, começou do nada com uma falta de ar, e aí tá muito chorosa, e aí tá queixando de muita falta de ar. No exame físico, pressão 12/8, normal, frequência cardíaca de 70, normal, frequência respiratória de 18, normal, saturando 96%. Ela usa anticoncepcional, ela não usa anticoncepcional oral. E aí, a mãe chega falando que ela trouxe ela no pronto-socorro para com medo dela ter embolia pulmonar, porque a avó dela morreu de embolia pulmonar. Aí eu pergunto, se você quer suspeita de TEP, a primeira coisa é fazer o score de Wells. Essa paciente pontua em alguma coisa desse critério de Wells? Não.
Uai, mas o Lineu falou que se suspeitar de TEP já é motivo pra pontuar. Se suspeitar, eu vou. Aqui, ó, quem falou isso aí do suspeitar de TEP, por gentileza? Vitória. Olha, o que eu falei é o seguinte: se TEP for a principal hipótese diagnóstica, ela pontua aqui, ó. Agora, se TEP não for sua principal hipótese diagnóstica, ela não pontua, não. Lineu. Você acha que a principal hipótese diagnóstica dessa menina é TEP? Não, Não, Já vai pontuar alguma coisa aqui? não. 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 Então vai ser baixa probabilidade. Se o paciente é baixa probabilidade, a primeira coisa que eu faço é o quê? PERC. Aí vamos lá, então. Você vai fazer o PEC dela. Lineu, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ah. Se ela fizesse uso de anticoncepcional, eu ia pontuar nessa parte de diagnóstico alternativo menos provável? Não. Nesse que a Vivi falou, que a Vitória falou que ia pontuar? Esse diagnóstico alternativo menos provável, gente, o que determina é o somatório de fatores. É por isso que é importante você sempre ter raciocínio clínico. É o que eu quero introduzir isso para vocês. Pensem num contexto como um todo e vejam. Essa paciente, o risco dela ter TEP é a principal hipótese diagnóstica? É claro que se ela usa anticoncepcional oral, a chance dela ter aumenta. Mas, ainda, com os dados vitais todos estáveis, é uma paciente que não está nem desaturando, ou seja, não baixando nem a oxigenação, eu vou dar umas dicas para vocês. Embolia pulmonar dá muita dispneia e dá desaturação. É pouco provável o paciente com embolia pulmonar não ter nenhuma desaturação. Porque o paciente tem dispneia por falta de oxigenação, porque como a artéria está entupida lá com o trombo, não tem troca gasosa. Então, naquela região. Então, quando o paciente não tem nenhuma alteração no exame físico, não está taquicárdico, não está desaturando, TEP nunca vai ser a principal hipótese. Entenderam isso? Entendi. Era só pela questão do anticoncepcional que eu fiquei na dúvida, mas por não ter Aí, esses o outros... anticoncepcional, quem está falando? Ana Clara. O anticoncepcional vai pesar aqui, ó. Vem cá. Vem cá comigo. Aqui na regra pé. Se o paciente usa anticoncepcional, eu não posso. Ó, se o paciente tiver qualquer um desses critérios aqui, eu não aplico a regra PERC para ele. Entenderam? Entendi. Essa paciente que eu dou um exemplo, ela pontua em algum desses critérios aqui? Não. Então, de cara, você pode avisar para a mãe dela, sem fazer nenhum exame. Ó, sua filha tem embolia pulmonar, não. Agora, se eu falar com ela, se eu falar assim, olha, a Amanda, ela usa ciclo 21. Você pode escrever só assim? Não. Então, gravem uma coisa. Para os pacientes que pontuam qualquer coisa na PERC e for baixa probabilidade, o exame que eu vou fazer é o... Deixa eu só parar. Isso aqui é mostrando que a PERC ela é muito eficaz, ela consegue excluir TEP com a mesma eficácia que fizesse o melhor exame. Foi um falar que é um teste muito sensível. É muito sensível. Para os pacientes de baixa probabilidade. Sim. Tá? Polineu, Oi. o histórico familiar que você falou que a avó dela morreu de embolismo pulmonar, ele é indicativo de alguma coisa ou não? Olha, ele aumenta um pouco o risco, mas ele não chega a pontuar no Wells. Não é um risco que aumenta muito, entendeu? Sim. Porque o que aumenta muito são aqueles riscos que estão no Wells, que não está. Entendeu? Então, gente, os pacientes que não podem ser aplicado PERC, o exame que eu faço para os pacientes de baixa probabilidade é o dedímero. O dedímero, gente, eu vou passando aqui, que ele é um... Deixa eu só passar. Ele é um produto de degradação da fibrina. Ele é bem sensível, mas ele é pouco específico. Ou seja, se ele der positivo, não me ajuda em nada. Mas se ele der negativo, pode me ajudar no paciente de baixa probabilidade. O que eu estou querendo dizer? Você viu lá que o paciente é de baixa probabilidade. O paciente não pode fazer PERC. Você vai fazer o dedímero.
Se o dedímero der negativo, TEP está excluído. Mas se ele der positivo, TEP não está confirmado, porque ele é pouco específico. Vocês entenderam isso? Sim. Aí faz outro exame, né? Isso, Se nós vamos ver pra- o que é. Exatamente. Exatamente. Entenderam até agora? Ô, Lineu, calma aí. Se ele der pontuar alguma coisa baixa no PEC, aí ele vai pro dedímero, ou se ele não pontuar nada no dedímero, ele vai pro. Quer dizer, se ele não pontuar nada no PEC, vai pro dedímero. Não, se não pontuar nada no PEC, está excluído. Tá. Se ele pontuar Agora, uma se ele coisa. pontuar alguma coisa, aí vai para o dedímero. Ah, tá. Ah, entendi. Beleza. Valeu. Todo mundo entendeu até agora, gente? Então, deixa eu só mostrar para vocês como é que ficaria a aula até agora. Aqui, ó. Só um minuto. Primeiro, eu só vou excluir dedímero, eu só vou solicitar dedímero para baixa probabilidade. Eu não vou situar dedímero para os pacientes que é de alta probabilidade. Porque ele só vai conseguir excluir nos pacientes de baixa probabilidade. Como é que ficaria assim o fluxograma? Então, você, o paciente chegou com suspeita de TEP. Vão lá comigo, vem comigo aqui. Aqui eu resumo tudo que foi falado na aula até aqui. O paciente está com suspeita de TEP. Primeira coisa, o que vocês vão fazer? Wells. Beleza, o ELS. Aqui, gente, deixa eu falar, abrir um parêntese. Importante. O estudo que validou a PERC, ele considerou aplicar a PERC somente para os UELs menor do que 2. A gente questiona isso. Se o UELs for maior que 2, mas for menor que 4, o paciente ainda é de baixa probabilidade, não é? Sim. Aí, os estudos falam que, nesse caso, você deve ir para o dedímero direto. Deu para entender? Entendi. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim. Wells 3 e 4 é como se o PERC Sim. não fosse inaplicável. Exatamente. Então, se o ELS deu menor que 2, o que vocês vão fazer com esse paciente? PERC. Se o PEC deu igual a 0, não pontuou nada. Manda para casa. Dedímero. Não, exclui. O PEC não pontuou nada. Entendi. Ou seja, não tem PEC. Beleza? Não tem. Beleza. Agora, se pontuou no PEC, o que vocês vão fazer? Dedímero. E se o dedímero der, ou se o ELS for, né, entre 2. Aqui eu estou usando o ELS tricotomo, mas você poderia usar o dicotomo, de menor que 4 e maior que 4. Tá? Então, se você usar o ELS, considerar menor que 2, entre 2 e 6 e maior que 6, por que a gente pode usar o dicotomo que não precisa de usar o tricotomo? Porque o raciocínio que se faz para o TEP de risco intermediário é o mesmo que se faz para o TEP de baixa probabilidade. É o mesmo, mesma coisa. Então, vamos supor aqui, se o paciente for de baixa probabilidade, deu dedímero negativo, o que acontece? Não. É descartado, não? Descarta. Não tem. Vocês entenderam até agora? Sim. Sim. Agora, se o dedímero é positivo, a gente vai ter que fazer um exame confirmatório, porque alguém já falou e falou corretamente, ele é pouco específico. Então, nós vamos ter que fazer um exame confirmatório. Agora, para os de alta probabilidade, gente, eu não peço dedímero. O dedímero não me ajuda em nada do de alta probabilidade. Então, eu já tenho que ir direto para o meu exame confirmatório, que a gente vai ver daqui para frente. Então, agora, só fazendo do outro jeito. Ó, se o ELS deu menor que 4, o que vocês fazem? PERC. PEC se for de 0 a 2, não é isso? Ah, tá. Então é dedímero. Se o dedímero deu negativo, ou o PEC deu igual a 0. Exclui. Não tem. Exclui TEP. Agora, se for maior que 4. Faz o outro exame para Aí ser eu mais suspeito. específico. Perfeito. Ô, gente, até agora, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Posso Não, continuar? tô tranquilo. Pode. Ô, Lineu, Fala.
A Giovana pediu para perguntar qual que é a diferença do dedímero do TVP para o TEP. Qual que é a diferença no exame? Excelente, ô, Giovana. Iguais. O raciocínio é o mesmo, o exame é o mesmo, inclusive. Porque o TEP, inclusive, ele é oriundo de uma complicação de TVP, né? Então, é o mesmo exame, Giovana. Esse mesmo exame que você pede na TVP é o que você pede no TEP também. Então, vamos lá. Então, no paciente de alta probabilidade, ou que der dedímero positivo, o exame diz, a gente não vai pedir angiotomografia de tórax. É o exame mais específico para confirmar TEP. Angio-TC é a angiotomografia de tórax. Como é que é esse exame? É um exame contrastado. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. É um exame contrastado, gente. Acho que eu tinha uma foto dele aqui. É um exame contrastado que o paciente ele toma contraste, né? Injeta contraste no paciente, e este contraste vai passando por todos os vasos pulmonares. Aí o paciente faz a tomografia e vê qual vaso está obstruído. Se tiver obstruído, é TEP. Então, é o exame de melhor acurácia, é o que mais acerta. É um exame contrastado. Quem não pode fazer? Gestante não pode fazer. Quem tem alergia ao iodo, porque o contraste é feito com iodo. E quem tem disfunção renal grave, porque o contraste pode piorar a disfunção renal e levar o paciente para diálise. Gestante não pode, repetindo, gestante não faz, quem tem alergia a iodo, porque o contraste é feito de iodo, e o contraste pode causar disfunção renal. Então, quem já tem disfunção renal grave pode parar na diálise. Então, não faz esse exame. É proibido, é contraindicado fazer nesses pacientes. Beleza? Beleza, gente? Beleza, porque esse paciente vai fazer o quê? Aí eu vou chegar lá, calma aí. Calma, a Laura perguntou se a antitomografia é em paciente de alta probabilidade. E, Laura, é no paciente de alta probabilidade ou naquele de baixa probabilidade que deu dedímero positivo? Repetindo, alta probabilidade, se o paciente já é de cara, alta probabilidade, ele vai direto para angio-TC. Agora, se for baixa probabilidade, for para o dedímero, e o dedímero deu positivo, ele vai para angio-TC. Beleza? Pergunta se ela entendeu aí. Ela agradeceu. Tá bom. De nada. Entendeu. Então, gente, angio-TC é simples assim. Positivo, confirmou. Negativo, excluiu. Positivo, confirmou. Negativo, excluiu. Quer dizer que é um exame, além de sensível, é muito o que também? Além de específico, é um exame muito também? Sensível. Sensível, perfeito. Além de ser sensível, é também específico. Tá? Existia um dilema que ela só excluía se o paciente fosse de baixa probabilidade. Naquele paciente de muita alta probabilidade, ela não excluía. Só que foram saindo trabalhos mostrando que, isso aqui é só um resumo da maioria dos trabalhos, mostrando que mesmo no paciente de alta probabilidade que dá angio-TC negativa, eu consigo excluir TEP, tá bom? Então, ou seja, positivo, confirmou, negativo, excluiu. Beleza? Aí você me pergunta assim, aí um levanta a mão e fala assim, então por que eu não faço direto a angio-TC? Primeiro, você só tem angio-TC dentro de alguns hospitais. Não é todo hospital que tem angio-TC, não. O paciente dedímero tem em qualquer esquina. Então, se o paciente é de baixa probabilidade, eu vou fazer um exame de sangue que é barato, que às vezes eu já excluo, do ter que fazer um exame contrastado, que é caro para excluir. Então, eu vou separar angio-TC só para os de alta probabilidade ou para aqueles de baixa probabilidade que eu não consegui excluir o diagnóstico com dedímero. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. 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 Comigo, eu preciso de pessoas falando comigo. Entendemos. Então vamos lá, beleza.
Alguém me falou aí que gestante, por exemplo, como é que eu vou fazer diagnóstico de gestante? Como é que eu vou fazer diagnóstico nesses pacientes que têm alergia e outro, que não podem fazer anti-TC? Essa é a parte mais difícil da aula, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Esses pacientes que não podem fazer anti-TC, eles vão fazer esse exame aqui, que chama cintilografia de ventilação perfusão pulmonar. Repetindo, cintilografia de ventilação perfusão pulmonar. Como é que é esse exame? O que esse exame procura ver? Um paciente com TEP, o problema está na ventilação ou está na perfusão? Na perfusão. Ventilação. Ventilação. Isso. Não, perfusão. Porque a artéria está obstruída. Ô, Fabiano, o cara ele até respira, o oxigênio até chega no pulmão, mas não tem troca para o problema de perfusão. Entendeu? Entendi. Então, o ar até chega lá dentro do pulmão, só não vai para a corrente sanguínea porque não tem troca. Então, aí, esse é um exame que mapeia as áreas ventiladas e as áreas perfundidas. E aí, um exame sugestivo de TEP tem boa ventilação, mas tem má perfusão. Ok. É assim que vem, gente. Ó, o cara, por exemplo, vou só mostrar aqui, tá vendo? Essa área aqui tá toda ventilada e toda perfundida. Tá vendo que essa área aqui, olha, quando tá perfundida, você vê aqui, ó, fica esse vão aqui, ó. Então, essa área aqui tá ventilada e não tá perfundida. Então, essa região aqui tem uma embolia. Tá vendo aqui? Viram, gente? Peraí. Pera, mostra de novo qual que tá com a embolia. A da esquerda, né? Vocês estão vendo minha setinha ou não? Tô vendo. Sim. Tá carregando a bolinha. Peraí, foi mal que eu saí aqui sem querer. Vocês estão vendo minha setinha aqui? Esse aí, esse que tá com a embolia. Vocês estão vendo minha setinha ou não? Estamos. Então, aqui tem uma embolia, porque olha que um pulmão normal é totalmente ventilado e aerado. Aqui está ventilado e aerado, mas aqui está amputado. Essa amputação aqui é porque o contraste, o negócio não chegou até aqui, entendeu? Entendi. Obstrução. É porque está confundido com o enunciado de cima aí. Achei que tivesse trocado. Não, foi mal. É porque é o seguinte, gente, é o seguinte. Aqui está mostrando a ventilação e aqui está mostrando a perfusão. Aqui está mostrando que o pulmão é completo. Desculpa, foi erro meu aqui, Fabiano. Deixa eu corrigir. Obrigado. Aqui está mostrando um paciente. Está vendo que o pulmão está normalmente ventilado? Sim. Está vendo que ele está mal perfundido? É porque eu confundi com aqui, ó. Aqui que sai ao contrário. Aqui tá ventilado, mas não está perfundido. Entenderam? Viram isso aí? Isso aqui é uma cintilografia de TEP. Peraí, repete, por favor. Repito. Tá vendo que esse exame mostrou que a parte de ventilação tá ok? Tá simétrico, os dois pulmões estão ventilando bem? Sim. Só que a parte da perfusão não tá legal. Olha que a parte da perfusão não tá legal. Eu tinha que ter a perfusão igualzinha. Entenderam? Entendi. É o mesmo exame. Você mostra duas É o imagens. mesmo exame, é o mesmo paciente. Entendi. Agora entendi. Os outros entenderam? Entenderam? Sim. Valeu. Você entendeu o que eu falei que está confundindo com... Não, eu entendi, eu vou até corrigir isso depois, eu entendi. É só inverter. Isso mesmo. Deixa eu continuar aqui, que é uma pequena trabalhinha. Agora, prestem atenção, gente, essa é a parte mais difícil. Alguém me chamou? Eu chamei, é Yasmin. A Clara tá perguntando. Então, onde não tá colorido é onde tem embolia? Isso mesmo. Essa é a parte mais difícil da aula, gente. Eu queria que vocês parassem, refletissem, tomassem uma água aí, tomassem uma cerveja. Tem alguém bebendo aí, assistindo a aula e bebendo? Provavelmente o Bruno, né? Eu sugiro fazer isso. Acho que o pai você me entregar assim. Então, presta atenção aqui, que essa é a parte mais difícil. A acurácia da anti-TC, desculpa, anti-TC não, a acurácia da cintilografia, ela muda se o paciente é de alta, intermediária ou baixa probabilidade. Quando vem o resultado de cintilografia para a gente, não sei se algum familiar já fez, o laudo vem assim,
cintilografia de baixa probabilidade de TEP, cintilografia de intermediária probabilidade de TEP e cintilografia de alta probabilidade de TEP, ou cintilografia normal. São 4, o radiologista ele lauda de 4 formas. Está normal, eu não tenho certeza não, mas a chance de ter TEP é baixa, e coloca assim, baixa probabilidade de TEP, e coloca assim, olha, a chance de ter TEP por esse resultado do exame é alta. E a chance de ter TEP por esse exame é intermediário. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, quando vem um laudo desse para vocês, eu tive um caso desse lá no hospital esses dias, era uma gestante. E foi para a ANGTC e veio um laudo para mim de baixa probabilidade. E aí, eu fui, quando vem o laudo, você tem que olhar a probabilidade clínica da paciente de ter TEP. Como é que eu olho a probabilidade clínica da paciente de ter TEP? Por qual ferramenta? Wells. Boa, Wells. Então, gravem isso. Se a paciente for de baixa probabilidade e a Cintilo também falar que é de baixa probabilidade, TEP está excluído. Repetindo. Se a Cintilo vier de baixa probabilidade e a paciente for de baixa probabilidade, igual era essa gestante, era de baixa probabilidade, eu falei com ela, pode ficar tranquilo, você não tem embolia pulmonar. Então, peraí, deixa eu só fazer um raciocínio aqui, que eu tô meio perdido. Para eu chegar na cintilografia nesse caso aí, ela tem que ter um Wells menor que 2, pontuar no PEC, ter um dedímero positivo e não poder fazer a ANGTC. Excelente, isso mesmo. Beleza. Ô Fabiano, ou se não, a paciente às vezes tem o Wells de 3, por exemplo, né? Não vai para o PEC, mas tem dedímero positivo e não pode fazer ANGTC. No final tem que ter dedímero positivo e não poder fazer ANGTC. Ou já foi de alta probabilidade direto. Aí você vai direto para Cintilo. Você não pode fazer ANGTC. Beleza. Mas eu tô falando nesse caso aí que ele é baixo. Entendi. Nesse caso que ele é baixo, esse é o raciocínio mesmo. Tá, beleza, obrigado. Então, se o paciente for de baixa probabilidade pelo critério de Wells e a Cintilo vier de baixa probabilidade, está excluído. Agora, por outro contraponto, se a Cintilo vier de alta probabilidade e o paciente for de alta probabilidade também, está confirmado. O paciente tem TEP. Agora, prestem bem atenção. Se o paciente for de baixa probabilidade e a Cintilo vir de alta probabilidade, o que eu faço? Outro exame. Gente, essa questão foi... Eu dou aula para o 12º da UFOP, lá no hospital, e eles pedem sempre para colocar a questão de residente na prova. Eles pedem para fazer as provas por sempre colocar questões de residência. Eu coloquei essa questão na prova deles. Se o paciente é de baixo... Estava mais difícil que isso, mas assim, só resumindo, a essência da questão foi uma questão do Paraná, do hospital lá do Paraná, que eu não lembro. O paciente, você fazia o Wells lá, dava baixa probabilidade. Aí a Cintilo veio de alta probabilidade. O que fazer com esse paciente? Trata como TEP, manda para casa falando que não tem TEP? Trata como TEP, ué. Não está mostrando baixa perfusão? Mas o exame, se o paciente... Vocês estão conseguindo ver minha setinha aí? Tá. Sim. Aqui é o resultado da Cintilo. E aqui é o Wells. O Wells de moderada, baixa e alta. Aqui é alta. Por exemplo, se a Cintilo for de alta e o paciente for de baixa, vai acertar só em 56% dos casos. Ou seja, 44% vai errar. E aí, o que eu faço? Você trata, você vai... Eu vou te dizer uma coisa. O tratamento de TEP, a gente não vai ver isso, porque não está na fase de ver isso, não é um tratamento simples. É um tratamento de risco. Entendi.
Não é um remédio inócuo, não. Não é um antibiótico, não. Você observa? Trata Se o eu sintoma? observar hipotep, é para morrer dormindo. É para morrer de uma hora para outra. Eis o dilema. Por isso que eu falei com vocês que é o mais difícil. Então, probabilidade baixa e cintilografia alta. É que é paciente, ô Fabiano, que você chegou, ou achava que não é TEP, mas pediu um dedímero lá, o dedinho veio positivo, aí você vai ter que, com o dedinho positivo, você vai ter que fazer um exame mais específico, ela não pode fazer. Anti-TC. Anti-TC, você pediu a cintila, aí a cintila veio alta probabilidade para TEP. O que fazer? Gente, se eu tenho a probabilidade clínica falando que é baixa e a cintila falando que é alta, o ideal, alguém até falou, acertou, ia acertar a questão da prova do 10º período. Uma alternativa, né, que a resposta tinha outra lá embaixo. Fazer outro exame. Alguém falou isso? Quem falou isso aí? Quem falou isso? Alguém falou. Eu acho que fui eu, mas eu não tenho certeza. Ana Clara. Fui eu. É, você é quem? Ana Clara. Ana Clara. Que exame, Clara? Aí eu não sei. A anjo-TC. Aí você fala, mas a anjo-TC, mas se eu tiver anjo-TC, eu vou de cara, é claro, gente, porque tem serviço que só tem cintilografia, não tem anjo-TC. Então eu vou me basear só na cintila. Se tiver como fazer uma anjo-TC, faça a anjo-TC para bater o martelo. Mas se, por exemplo, for gestante, eu vou injetar contraste. Não injeta contraste, não, que o menino, você mata o menino. Injeta contraste no menino, não. Então, ele não pode fazer. Você não vai injetar contraste grávida. Pelo amor de Deus, faço não. E aí, o que você vai fazer? Confio. Aí você pensa assim, uai, então o que eu vou confiar? Vou confiar mais no Wells ou vou confiar mais na cintila? Não é isso? Essa não é a nossa dúvida? Uhum. A resposta é, confie mais na cintila. Se baseie o tratamento de acordo com o resultado da cintila. Entenderam? Então você trata. Trato. Eu trato essa paciente. Lineu, eu fiquei com uma dúvida. A anjo-TC, então, é melhor que a cintila? Melhor que a cintila. Ok. Ô Lineu, mas a cintilografia, ela vai mostrar uma má perfusão. Essa má perfusão é especificamente por TEP ou pode ser por outra coisa? Excelente, Viana. E a cintilografia pode acusar outra coisa? Esse comentário seu, fantástico, velho. Até não esperaria um aluno de 4º período fazer um comentário desse, não. Cara, por isso que a cintila é pior do que a anjo-TC. Porque se o paciente já tem alguma doença pulmonar, por exemplo, um DPOC, que já tem uns vasos lá que já não perfunde direito. Ele está com uma pneumonia, por exemplo, que tem alguns vasos lá que estão inflamados. Pode ter interferir no resultado da cintila. Por isso que ela é pior que a anjo-TC. Por isso... Oi. Pode falar. Não, pode falar você. Quando pede a cintilografia, sempre pede a dinâmica e a estática? Isso, Ou é só não? colocar cintilografia de ventilação e perfusão. Ah, tá. Mas faz as duas de qualquer jeito? Ou, tipo, às vezes uma não precisa e faz só a outra? Assim, faz as duas. Tá. Mas continua aí, Lineu. E aí, beleza, vou continuar você aí, Fabiano. E aí, cara, pode interferir. Tanto que a gente fala assim, se o paciente tem alguma doença pulmonar prévia, o resultado da cintila vai ser afetado. Por isso que a cintila não bate o martelo às vezes. Ela só coloca assim, baixa probabilidade, alta probabilidade. Às vezes ela não consegue bater o martelo por causa dessas interferências. Você me entendeu? Entendi. É justamente porque ela não vê às vezes, porque o paciente às vezes tem alguma outra doença que altera a perfusão pulmonar, vai interferir nesse sentido. Por isso que o radiologista, ele fala assim, olha, é baixa probabilidade. Por isso que ele não bate o martelo e fala assim, não é TEP, igual a anjo-TC fala, não é TEP. A anjo-TC bate o martelo na hora, não é TEP, é TEP. A sentido fala em probabilidade justamente por essas interferências. Pois eu estava lendo ali nos artigos que você mandou que uma das causas de TEP é a DPOC,
que entraria nesse caso aí de mostrar uma cintilografia alterada, né? Poderia. Isso. Aí vamos supor que esse cara chegou na cintilografia, chegou no ponto de fazer cintilografia, ele tem DPOC, e aí você fica sem saber se é TEP ou se não é TEP. Aí você falou que o tratamento da TEP é perigoso. E aí? Cara, por mais que ele seja perigoso, você vai confiar no resultado da cintilo. Se ele é de alta probabilidade, você vai confiar. Mesmo a mapinfusão não sendo oriunda da TEP. Se o paciente não pode fazer anjo-TC, que com certeza não vai poder nesse caso, aí você vai confiar. Por que você vai confiar, cara? Porque mesmo ela tendo essas interferências, ela acerta muito mais do que erra. E o dano de você fazer o tratamento é menor do que deixar o paciente sem o tratamento. Entendi. E o tratamento, ele tem resolução rápida? Aí o tratamento eu vou falar um pouquinho mais para frente. Deixa eu só resolver isso aqui primeiro. Tá, beleza. Obrigado. Lino, quem tem problema de tireoide não pode fazer a anjo-TC também não, né? Depende do problema. Tipo, faz tratamento com iodo, tem hipotireoidismo? Se faz tratamento com iodo, eu acho que não tem problema, não. Assim, eu posso conferir isso para você. Boa pergunta, eu vou até conferir. Mas eu acho que não tem, não. Tem não. Tá? Tem não. Não tem não, viu? É claro que tem risco de ter mais problema do que o que não tem, mas não chega a ser uma contraindicação. Lembrei. Aumenta o risco de ter problema com contraste, mas não chega a ser uma contraindicação. Tá bom, obrigada. Beleza, então vocês entenderam, se o paciente for de baixa probabilidade, for de alta e não puder fazer outro exame, vai tratar como TEP. Agora, o raciocínio é a mesma coisa. Se o paciente for de alta probabilidade e a cintilo for de baixa probabilidade, é o mesmo raciocínio. Se puder fazer outro exame, faz outro exame. Agora, se não puder, confie no resultado da cintilo e não trata esse paciente. Entenderam? Não. Repete, por favor. Repito. Se o paciente é de alta probabilidade pelo ELS, mas a cintilo veio de baixa probabilidade, confie no resultado da cintilo e não trata esse paciente, por enquanto. Tá. Por quê? Porque a cintilo acerta muito mais do que o ELS. Final das contas, confia na cintilo. Isso, na maioria. O ideal é fazer outro exame. Até você conseguir fazer outro exame, confia na cintilo. Tá. Existem, Fabiano, você vai ver lá no 8º, no 12º, existem algumas peculiaridades da cintilo que eu dou na aula do 12º, que é bem que vai entrar outras nuances para você interpretar. Mas, no geral, é isso. Essas nuances, à medida que vocês vão ganhando outras competências clínicas, é mais fácil vocês entenderem. Se eu jogar essas informações agora, eu tenho medo de confundir a cabeça de vocês. Mas, por enquanto, é isso que você dizia, é isso que você falou mesmo. Beleza. Então, eu vou escolher 3 alunos aí para representar a turma toda. Vou escolher o Fabiano, tá falando aí. Vou escolher... Sofia, tá aí? Sofia, tá aí? Tô sim. Sofia. E vou escolher a Carol, representante de turma. Tá aí? Ai, Lineu, oi. Não tô fazendo nada, não tô doendo. Pode ficar tranquilo, não tô doendo nada, não. Deixa eu te falar. Vocês 3 vão representar a turma. E eu vou fazer a gente vai fazer um bate-volta aqui rapidinho. Beleza. Paciente de alta, cintilo de alta. Tem TEP? Tem. As duas. Fala junto com ele. Tem. Tá me ouvindo, gente? Tô ouvindo. Vamos lá. Paciente de baixa e cintilo de baixa. E aí? Não. Não tem. Não tem. Paciente de alta e cintilo de baixa. Provavelmente não. Não. Paciente de baixa e cintilo de alta. Provavelmente sim.
Provavelmente Beleza. faz outro exame. Beleza. Muito bom, galera. No Agora, caso, Lineu, uma dúvida aqui. Assim, no caso da confiar na Cintilo, né? Confiar na Cintilo significa que eu vou tratar esse paciente. perfeito. Independente de eu conseguir fazer outro exame ou não, no caso, né? Até você conseguir, Até eu conseguir. Tá. A afirmativa é o seguinte: até que se prove o contrário, confie no resultado da científica. Essa é a Tá, afirmativa. ok. Tá. Aí, ô Fabiano, aí que vem. Se o radiologista te dá um laudo assim e fala cintilo normal, é que ele quer dizer o seguinte: ele conseguiu ver todo o pulmão, não teve dúvida nenhuma, e aí ele falou que é normal. Se ele falar que é normal, independente da probabilidade clínica do paciente, TEP está excluído. Você falou que está normal porque está perfundindo bem. Se ele falou que é normal, ele passou por todo o pulmão, não teve dúvida em área nenhuma. Por isso que ele nem quis falar em probabilidade. Ele bateu o martelo e falou assim, tá normal. Se tá normal, confia nele. Aí não precisa nem de outro exame. Independente da probabilidade do paciente, pode procurar outro diagnóstico. Não é TEP, não. Beleza. Beleza. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Beleza. Vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu fiz um preconceito de vocês antes de dar aula para vocês. Achei que vocês fossem piores. Achei que vocês eram piorzinhos. Vocês são bons. A gente é ótimo. Você baseou A gente é no top. quê? Você baseou no quê? Nos nossos veteranos? Não, deixa para lá. Vamos voltar à aula. Ele baseou na gente cancelando as aulas inúmeras vezes, com certeza. Vamos lá. Existe outra coisa, esse é meu tema de mestrado, por isso que eu deixo... Boa sorte com os calores, então. Olha, falo mal do coleguinha, não. Ó, esse é meu tema de mestrado, por isso que eu deixo isso em aula. É ultrassom multiórgãos, vocês não precisam saber disso, não. Eu vou até passar isso rápido. Que é a ultrassom do pulmão, coração e veias, que a gente também faz para diagnóstico de TEP. A gente faz esse exame no paciente instável. Porque às vezes o paciente já chega chocadão lá e ele não tem condição nem de fazer, não ser transferido para a sala para fazer uma cintila ou uma anjo-TC. Você tem que fazer um diagnóstico rápido. E aí a gente usa ultrassom multiórgão. Por que é multiórgão? A gente usa ultrassom do pulmão, do coração e das veias. Aí se o paciente tem qualquer um desses sinais, infarto pleural, disfunção do ventrículo direito e trombose venosa profunda, aí a gente considera positivo para o diagnóstico de TEP. Isso aí é só, não vou cobrar isso em prova, é porque eu sou entusiasmado com isso, é meu mestrado, então não precisa se ater muito a isso, não. Perdão, gente. Só uma pergunta. Quem vai me responder isso? O Bruno. Ô, Bruno, tá me ouvindo? Bruno tá aí? Nessas horas todo mundo some, né? Ele foi pegar outra cerveja. Mas depende, tem dois Brunos também, né? O cachaceiro aí. Os dois são. Qual Bruno tá aí? Eu cismei com o Bruno agora. Quem é Bruno? Cadê o Bruno? O camarão. Tá aí? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Fabiano, vamos lá. Você tá, a comunicação com você tá mais. Por que o paciente com TEP tem disfunção de ventrículo direito? Por que o paciente com TEP tem disfunção do ventrículo? Por que a TEP vai gerar a disfunção ou a disfunção vai gerar a TEP? Não, a disfunção não gera a TEP, não. Porque o TEP vai gerar disfunção. Por que o TEP vai gerar disfunção? Do ventrículo direito, que vai aumentar o esforço cardíaco, vai aumentar a obstrução da artéria, estão falando aqui, né? Como é que eu vou dizer? Vai dificultar a saída do sangue do ato do ventrículo direito, não? Vai aumentar a resistência. Resistência, essa é a palavra que eu queria. Quase lá. Para completar a sua frase, eu tenho certeza que uma pessoa que sabe isso é a doutora Yasmin. Não é, doutora Yasmin? Ah, não sei não.
Ué. Não sei. Fabiano já deu. Não, vai lá. Não sei, Lineu. Gente, um paciente com TEP... É porque... vai lá. É porque a circulação pulmonar, ela vai estar comprometida ou não tem nada a ver? Não, tem a ver. Sempre o TEP, a circulação vai estar comprometida. Então, o que acontece? Não. Fabiano, a sua fala conjugada com a do Fabiano responde. Por quê? Quando o paciente tem TEP, ele tem uma obstrução dos vasos, aquilo lá aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, vai aumentar a pressão pulmonar. Então, a gente vai causar uma coisa que chama hipertensão pulmonar. Qual que é a câmara cardíaca que está mais diretamente ligada ao pulmão? Direito. Direito. O ventrículo direito que ejeta sangue para o pulmão ventilar, oxigenar. Então, se a pressão no pulmão está grande, o ventrículo direito tem que fazer muita força para jogar sangue lá. Por isso que causa disfunção de VT. Entendeu? Sim. Então, tá. Ô, Lineu. Fala. Aí, no caso, tem alguma coisa a ver com o corpo pulmonar ali? Tudo a ver com o corpo pulmonar? Tudo a ver. Porque o corpo pulmonar é... Tudo é hipertensão, né? Isso. Tudo bem, quem está falando? Sofia. Onde você ouviu falar do corpo pulmonar? Na aula de pato, que eu lembro mais. Muito bem, a aula de pato ajudando aí. Muito bom, vamos lá. Então, deixa eu passar o transfumo de óculos aqui, que é uma coisa mais específica que eu... Ô, Lineu. Mestrado. Anda. A TEP, você tem alguma alteração no pulso venoso jugular, não? Olha, se você tiver tem um tipo de TEP que chama TEP maciça, é que o paciente causa choque, o paciente choca por insuficiência de VD. Aí o ventrículo não consegue ejetar sangue para o pulmão. Aí acumula sangue, aí vai acumulando tudo sangue. Volta sangue, ato direito, jugular, aí fica com turgência de jugular, aí fica tudo isso. Aí fica, na verdade, uma insuficiência de VD. Vocês vão ver isso para frente, como é que acontece uma insuficiência de VD. Beleza, valeu. Esses outros raio-x aqui, esses outros exames aqui, eles não ajudam a confirmar a TEP muito, não. Eles ajudam a ver diagnóstico alternativo. Por exemplo, eu sempre faço raio-x no paciente para ver se pode ter uma pneumonia ou qualquer outra coisa. Agora, tem algumas coisas que indicam ser TEP. Por exemplo, essa bola... Vocês já viram alguma coisa de raio-x de tórax ou não? Já. Isso aqui, a gente chama isso aqui de abaulamento do arco médio. E aqui tem um abaulamento da pulmonar aqui, que isso aqui indica... Porque um raio-x normal, gente, tem um vãozinho assim, ó, tipo se fosse um U aqui, ó. Como aqui está retinho, quer dizer que o tronco da pulmonar está aumentado. Isso dá indício de o paciente ter hipertensão pulmonar, que pode ser por TEP, tem outras causas também. Mas não precisa se ater muito a isso, não. O sinal de Watzemark é o mais característico, porque é o mais específico, mas é pouco comum, é poucos casos você vê. Tá vendo que esse pulmão tá tudo preto aqui? Tá vendo aqui? Sim. Ou não? Então a gente chama isso aqui de oligamia, porque não está perfundindo direito. Só está perfundindo aqui os vasos, você só consegue ver desse lado. Aqui você não consegue. Aqui você só consegue ver ar, você não vê vaso. Então a gente chama isso de sinal de Watzemark. Só curiosidade também. Mas isso aí pode ser um tanto de coisa. Pode ser um tanto de coisa. Pode. Isso aqui é Corcova de Hampton. Lineu. Vamos ver em referência. Oi. Você falou sobre hipertensão, essas coisas assim. Pode, eu não sei se eu tô falando besteira, mas pode ter edema pulmonar? Vai ter? Ou não? Nada a ver. Não é besteira o que você está falando, não. Mas não costuma ter, não, sabe? O edema pulmonar, ele é mais causado por disfunção de ventrículo esquerdo. Por quê? Porque se tem disfunção de ventrículo esquerdo, aí o sangue vai voltar. Ventrículo esquerdo, ato esquerdo, pulmão. Quando tem disfunção de ventrículo direito, aí não quer dizer que o sangue nem vai para o pulmão, ele volta, ato direito, jugular, perna. Entendi. Beleza, obrigada. Então, não tem muito, não. Aqui você tem uma telectasia lobar, que pode ser comum também, mas nem tanto. Aqui, eu queria só falar, elétrico, vocês já tiveram alguma coisa? Já. Já? A gente teve essa semana e semana passada. Você sabe olhar um ritmo sinusal? Você já sabe olhar? Sim, ritmo sim. Gente,
O eletro é pouco específico, tem uma alteração que é um pouco mais sensível, que é o padrão S1, Q3, T3. É específico, mas só pouquíssima gente que tem. O que é esse S1, Q3, T3? Você vê um S proeminente em D1, um Q proeminente em D3 e a onda T invertida em D3. S1, Q3, T3. Repetindo. Um S, aqui não costuma ter S, num paciente normal. Um S proeminente em D1, um Q proeminente em D3 e uma onda T invertida em D3. Esse padrão a gente chama de S1, Q3, T3. Vocês vão ouvir muito falar disso ainda. Ah, o eletro tem S1, Q3, T3. Por favor. Isso. Olha aqui, você está vendo? Você está acompanhando minha setinha aqui? Oh. Isso aqui é uma onda S. Então, não costuma ter onda S proeminente em D1. Então, tem uma onda S proeminente em D1, uma onda Q proeminente em D3, que você não costuma ter, e uma onda T invertida em D3. A gente chama isso de S1, Q3, T3. Entenderam? É um achado que às vezes dá no paciente com TEP. Mas não precisa se ater muito a isso, não. Eu queria que vocês dessem um show agora e me falassem qual é uma alteração eletrocardiográfica que eu posso ter, além dessa aí que eu falei, no paciente com TEP. Essa é difícil. Eu acho que vocês vão dar conta, não. Foi mal. Não devia nem ter perguntado isso. Não, peraí, deixa eu pensar. Alteração. A hipertrofia do ventrículo direito, aí vai estar em V1, V2 aumentado na onda R? Vou lá. Você vai ver uma... Na verdade, quem falou isso aí? Eu, Vinícius. Ô, Vinícius, boa. Na verdade, você vai ter uma dilatação, não uma hipertrofia. Aí você vai ter um bloqueio de ramo direito. Porque o ventrículo direito vai ter muito dilatado. Aí, beleza. É isso aí. Vamos lá. Bora pra frente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Todo mundo que puder participar dessa aí, participa, por gentileza. Todo mundo ativa o microfone aí, por favor. Vamos ver. Me ajuda aí, essa. Compartilha comigo aí. Só para, se vocês responderem tudo certo, vai valer a pena todo o esforço que eu fiz. Tá todo mundo ativado aí? Sim. Pessoal, vocês estão no lugar? Vocês estão trabalhando, cara? Tá dando Nem Lineiro, peraí. Melhor responder pelo chat, não? É porque eu não estou conseguindo ver o chat, não. Vamos lá. Ô, Linei. Oi. Nossa. Não vai dar para escutar com todo mundo com o microfone ligado. Tá ruim para me escutar assim? Então tá, vamos lá. Eu queria só saber se todo mundo entendeu. Vocês estão trabalhando num lugar, no hospital, vocês estão trabalhando lá no Odilon. Lá tem anjo TC. E aí, chegou uma paciente para vocês com suspeita de TEP. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Wells. O L for menor que 4. Pé. Seguindo. Se o PEC der igual a 0. Dedinho. Não. Descarta. E se o PEC der diferente de 0? Dedímero. E se o dedímero der igual a 0? Descarta. E se o ELS for maior que 4? Dedímero. Hã?
TC. White. Depende, não? Depende. 4 a 6 é D de Antes de descer, depende. 4 a 6. Se o Wells maior que Tá 4, certo. o que eu faço? É anjo TC. Gente, ainda eu tô vendo a gente falar dedímero aí. Mas de 4 a 6 é dedímero? Não, ó. Eu falei para usar o Wells dicotômico. Menor que 4 é baixa Anjo probabilidade, maior que 4 é alta probabilidade. Ok. Anjo TC. Beleza. Ou se o dedímero der positivo no de baixo, né? Isso. Beleza. Beleza. Então vamos supor, dedímero deu positivo. Ou o Wells é maior que 4? Anjo TC. Anjo TC. Anjo TC deu positivo. É. Anjo TC deu negativo. Exclui TEP. Exclui TEP. Beleza. Aí, tá vendo? Agora, vocês estão trabalhando num lugar, estão lá no Hospital de Pará de Minas. O Hospital de Pará de Minas não tem HTC, não. Mas tem sentido. Primeira coisa, suspeitou de TEP, deu menor que 4. Só para confirmar. Dedímero deu negativo. Manda embora. Dedímero deu positivo. Sentido. O Wells é maior que 4. Exclui. Sentido. O Wells é maior que 4. Sentido. Hein? Sentido. Cintilo deu alta probabilidade num paciente de alta probabilidade. Trata. Confirmado. Aí confirma a doença. Cintilo deu normal. Descarta. Aí tá normal a pessoa. Exclui TEP. Cintilo deu baixa probabilidade ou intermediário. O raciocínio é o mesmo. Exclui TEP. Num paciente de alta. Exclui TEP. Trata. Não, trata, uai. Não. Se a cintilo for negativa, não trata, não. A cintilo não é negativa. A cintilo é de baixa probabilidade, o paciente é de baixa. alta probabilidade. Trata, então. Confia na cintilo. Não trata. Até que se prove o contrário. Confia na cintilo até que se prove o contrário. Pede outro Confia no teste. cintilo. Até fazer um exame complementar, eu Exclui. excluo. É. Isso aqui não precisa. Pessoal, só dois casos clínicos rapidinho para vocês fazerem. Em 5 minutos vocês fazem ele. Anota aí, por gentileza. Vocês têm uma folha para anotar rapidinho? Posso falar? Pode. Pode. Pedro, 40 anos, ele procurou você no pronto atendimento por causa de uma falta de ar. Segundo ele, essa falta de ar começou há 30 minutos e essa falta de ar está incomodando muito ele a ponto dele não conseguir levar o filho para a escola. E aí ele procurou. No exame físico, de que o Pedro tem de história pré-grande? Ele não tem nenhuma doença, ele toma remédio para pressão. Desculpa, não tem nenhuma doença, não. Ele toma remédio para pressão e para diabetes. No exame físico do Pedro, a pressão dele está de 10 por 7, 170. A frequência cardíaca do Pedro está 130. Ele está febril, ele não tem febre. E a saturação do Pedro está 92% em ar ambiente. Rineu, 92. tem falar mais devagar? Tem. Aonde você parou? Onde você, Eu tô no remédio. Eu tô Só põe anotando e aqui, mandando lá no grupo da turma. Tá. Então é o seguinte, o Pedro começou com falta de ar há 30 minutos.
uma falta de ar que limitou ele a fazer as coisas, por isso que ele procurou o hospital. E aí, ele tem só pressão, toma remédio só para pressão e para diabetes, hipertensão e diabetes. O exame físico do Pedro, 170, frequência cardíaca de 115, saturação de 92% em ar ambiente. O exame de membro inferior do Pedro está normal. Você não vê diferença de edema nos membros inferiores do Pedro. Eu queria que vocês me falassem como é que vocês conduziriam qual que é a suspeita de vocês, como é que vocês conduziriam esse caso, se você estivesse dentro do pronto-socorro nesse momento. Você pode botar o PEC na tela, por favor? Tá. Lindo. Você quer o PEC ou você quer o Wells? O PEC. Tá. Fabiano. Oi. Ô, meninas, pode discutir o caso? Pessoal, pode discutir o caso? Pode. Opa. Fabiano, vamos lá. Como é que você conduziria esse caso? Faria o Els. E o Els dele dá quanto? No meu aqui ele pontuou 1,5 só achei a frequência dele alterada, porque não tem suspeita aparente de tromboembolismo, alternativa também menos provável excluir, botei a frequência, não estava imobilizado, não teve história também pregressa de TVP, hemoptismo e malignidade. Aí eu achei o Els de baixa probabilidade. Aí vai para PEC. Só um minutinho. Alguém discorda do Fabiano? Não. Não. Gente, o cara tava bem. Pensa comigo. O cara tava bem, levando o filho dele na escola. Esse caso é caso real, tá, gente? Eu tirei alguns detalhes assim, mas é real. O cara estava indo levar o filho dele na escola. De repente, ele tem uma falta de ar, que ele não consegue terminar de levar o filho, pede alguém para levar e vai direto para o hospital. No hospital, ele está dispneico, saturando, hipoxêmico, está saturando menor que 94, isso é hipoxemia. Na verdade, estava saturando 90, eu até lembro disso. E aí, o que vocês acham que esse paciente pode ter? Não, assim, eu seguindo meu raciocínio, eu ia marcar o Els de baixa probabilidade, mas eu ia acabar pontuando o PEC e ia pedir o dedímero nele. Tá. Alguém faria diferente? Porque poderia ser outra coisa, senão o TEP, né? Que outra coisa? Sei lá, infarto. Eu não pensaria no infarto, mas eu pediria o dedímero também. Beleza. Você acha que ele pontua 3 no Els, sinais objetivos de TVP? Não, de TVP não, ele não tem TVP. Não, pra mim ele pontua 1,5, mas eu pediria o dedímero. Beleza. Mas, tá. onde você pontuaria ele no Els, o Lineu? Esse paciente, tudo bem de você fazer a baixa probabilidade para ele, mas o ideal, o certo, o mais correto desse paciente, você vai chegar no meio, provavelmente você vai chegar no mesmo resultado. Esse paciente vai apontar 1,5 aqui, ó. Gente, a principal hipótese diagnóstica desse paciente é a TEP, ele pontuou aqui, ó. Ele pontua nesse um cara que tá bem e do nada tem uma falta de ar, isso é TEP, que se prova o contrário. Poderia ser um infarto? Poderia. Eu acho que quem falou de um infarto, eu gostei.
Foi Aí você fez. Aí eu te dou uma informação adicional, então. Você fez o eletro normal. No início do infarto ele pode dar normal. Ele altera mais pra frente. Lineu, mas você não falou que para pontuar tinha que suspeitar como principal hipótese? Você não suspeita nesse caso? Eu não ia suspeitar, não, porque deu um e-mail ali. Aí eu pensei, deu menos que Então, tá bom. 2. Então você pediria o dedinho, né? Isso. Pediria. Pegaria no dedinho, de qualquer forma. O dedinho veio positivo. Antes de TC. Ô, Lineu, Fala. no caso aí, você falou que pontua no último, é porque a dispneia foi do nada. Eu acho que assim, talvez tenha muito processo. Eu deixaria, conduziu beleza. Baixa probabilidade, um dedímerozinho. E tá certo, dedinho positivo. Tá. Beleza. Aí, antes de TC, positivo. E aí, TEP, beleza? Agora, se eu falo assim, esse mesmo cara, esse mesmo Pedro, eu falo que ele fez uma cirurgia, ele fez uma apendicectomia, teve uma apendicite há 2 semanas, e tem 3 dias, tem 1 semana que ele está mais acamado, só sai para ir no banheiro. O Elcio de alta probabilidade. Aí sim eu já suspeitaria do TEP como principal hipótese. E aí o que você faria? Antes de TC. Eu iria direto para o TC. Quem falou isso aí? Vitória. Todo mundo concorda. Eu concordo. E aí, se eu falo assim para vocês agora, para fechar, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Esse Pedro fala que tá com febre há 3 dias. Tá o quê? Falhou. Febre. Tá com febre. Tá com a frequência de 130. Ele tá tendo hemoptise. E ele tem uma história de câncer de próstata há 10 anos. Tá. Já está curado do câncer de próstata. Tá. Há 10 anos? 10 anos. Ele está com febre há 3 dias. Ele está tossindo, tosse com catarro, hemoptise, febre alta, não está comendo por causa da febre, está muito prostrado. No exame físico, está com a frequência 130. Ia ter um histórico de câncer de próstata há 10 anos que já está curado. Para mim tem TEP. Mas ele sente a falta de ar? A falta de ar, não? Vou repetir o caso, gente. É difícil. Continua com a falta de ar? Deixa eu repetir. Tá. É outro caso, então. É o mesmo, eu vou repetir esse. O cara está com 3 dias de febre. Tá. Tossindo com catarro. Certo. Falta de ar. Que começou nesses 3 dias, que vem só piorando. O exame físico dele tem uma taquicardia, 130 de frequência. E ele está com hemoptise, além de catarro, sai sangue no catarro. Ele já teve um câncer de próstata há 10 anos e está curado. E aí, deixa eu te ajudar ainda mais, para ajudar vocês ainda mais. Vocês fizeram um hemograma desse paciente, aula de hemograma, vamos lá. E tem uma leucocitose desse paciente. Uma leucocitose importante. Os leucócitos estão muito aumentados. Uai, eu ia pedir um de TC do mesmo jeito. Você acha Porque ele probabilidade? Oi? Você acha que esse paciente tem alta probabilidade? Eu não acho que ele tem Não. TEP, mas ele pontuou no Nelson. Então, aonde que ele vai pontuar? Fala pra mim. Uai, ele tá taquicárdico, ele tá com 130 e ele tá com... 1,5. Tá com cuspindo sangue, né? Tá com hemoptise, não é? Ele tá com 2,5. 2,5 não pode baixa falar. probabilidade. Mas 2,5 não vai tuberculose. pra onde TC? Não, Ele não assim- vai pontuar em neoplasia, não? Por causa da leucocitose? Peraí, deixa eu responder a pergunta. Não, porque a neoplasia tem muito tempo. Deixa eu responder a pergunta dela primeiro. Ele não pontua. O que eu ia falar, gente? Eu perdi.
Ele tem. Você me pontuou, alguém me falou, quem estava narrando para mim, que pontuou na taquicardia certinho, 1,5. Ele pontua na hemoptise, 2,5. Alta probabilidade que vai direto para a TC é acima de 4. Ah, tá. Então ele ia pro dedímero, né? Ele ia pro pé. Boa. Ou pro pé, beleza. E aí, se ele for pro pé, eu já vou te avisando aqui, ó. Pontua na taquicardia. Alguém me falou da neoplasia aqui, ó, rapidinho. Só que alguém respondeu certinho. A neoplasia tem que ser ativa. Ele está doente ainda, ou ele terminou o tratamento tem só 6 meses. Tem menos de 6 meses. Então, se ele está curado há 10 anos, ele não pontua aqui. Lineu, Foi. eu não entendi por que ele não vai pro dedímero direto. Porque ele não tá com 2,5? Não, beleza, pode ir pro dedímero, direto. Ah, tá, ok. É porque eu confundi a anjo-TC com o dedímero. Mas o Fabiano deu uma ideia de fazer o PERC dele antes. Mas vai pontuar. Aí, Fabiano, eu falei que ele está saturando 92, não vai dar para fazer PERC nele. Ah, e a frequência dele tá alta também. Exatamente, não dá. Então, dedímero. E aí, vocês acham que vocês atribuíram ele a baixa probabilidade, não atribuíram? Uhum. O que esse paciente, vocês acham que esse paciente tem? Eu não acho que ele tem. O que você acha que ele tem, então? Tuberculose é... Deixa eu ver. Uma pneumonia? Bronquiectase. Parece, por conta da febre também. Quem falou pneumonia aí? Eu. Eu falei também. Quem falou aí também? Falou eu também? Quem falou? Eu e acho que mais uma pessoa falou no chat. Eu falei. Gente, é isso que eu quero. Essa matéria é para criar essa sementinha em vocês. Raciocínio clínico. Beleza, adorei. Não, eu acho que ele tem pneumonia, mas eu não consigo afastar a TEP. Aí eu fui lá ver qual que é a chance de ter TEP. Baixa probabilidade. Então, deixa eu pedir um dedímero dele. Dedímero deu negativo? Pronto, não é TEP. Eu vou ficar só com pneumonia. Dedímero deu positivo? Deixa eu ver se é. Vocês entenderam isso? Uhum. Sim. Cria um raciocínio disso. Se ele não tem TEP, deixa eu ver o que ele pode ter. À medida que vocês vão na faculdade, é óbvio que vocês vão conhecendo doença, vocês vão conhecendo possíveis diagnósticos alternativos. Então, você jogou leucocitose aí? Hã? Você jogou leucocitose aí? Para ajudar, vocês ajudar a pensar que é uma pneumonia. Ah, tá. Ô Lineu, mesmo aí, voltando só naquela parte lá que eu falei lá da neoplasia, mesmo se a gente suspeitar que ele pode estar tendo metástase por causa do câncer que ele já teve tratado, se suspeitar, ele faz acompanhamento oncológico. Ele trouxe um relatório para você falando que não tem doença. O oncologista está olhando isso. Ah, não, beleza. Turma, queria pedir desculpa pelos inconvenientes de hoje. A culpa não foi foi mal aí por ter uma aula mais tarde aí. Nossa, eu prefiro